Olá, quinta-feira, 17 de setembro de 2020, é aniversário do meu amigo Zé Guilherme. O Zé Guilherme quer ganhar um presente, é um abraço do Raíssen Abac, o âncora lá do Jornal Eldorado. E amanhã de manhã eu vou pedir pro Raíssen dar esse abraço. É fã do Raíssen Abac, completou 59 anos. Força, meu amigo Zé Guilherme. Xará de Zé Guilherme Maquiol, grande intelectual. Pois bem, vamos começar com o seguinte. A Polícia Federal intimou o presidente Jair Bolsonaro ontem a prestar depoimento no inquérito sobre a suposta interferência na corporação denunciada pelo ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Na intimação enviada para a Advocacia Geral da União, AGU, por volta das 15 horas, a Polícia Federal assegurou ao presidente a possibilidade de escolher entre os dias 21, 22 ou 23 de setembro, às 14 horas, para depor. Ele tem o direito de permanecer em silêncio, se considerar mais conveniente. O delegado Felipe Leal, encarregado do inquérito, escreveu no ofício: o não comparecimento pessoal na audiência de polícia judiciária será compreendido como uma opção pelo exercício do direito constitucional ao silêncio. O senhor é leal a quem, o delegado Felipe Leal? Ao povo que paga o seu salário ou ao chefe da vez, da oportunidade, né? Aliás, isso aí já mostra o absurdo que é o medo que o Bolsonaro tem. Aliás, no dia que falaram que ele ia ter que, o Celso de Mello determinou que ele ia ter que fazer um depoimento presencial, como está na moda agora na pandemia, ele diz: eu sou bom, eu vou lá. Ele não é o machão, não é o cara que pensa que arma, que é uma reação de covarde, é uma coisa que significa grande coragem. Não é não, viu? Aliás, o Bolsonaro está com medo de quê? De quem? Será dos advogados do Sérgio Moro? O que os advogados do Sérgio Moro podem fazer com ele? Ele é o presidente da República, manda no delegado, manda no ministro, manda no advogado-geral da União para fazer esse recurso que nega, ele próprio que disse que ia numa boa lá para a Polícia Federal. Aliás, ele tem muita gente a favor dele na Polícia Federal, né? Está comprovado aí, inclusive, nesse inquérito. Ou será porque os filhos 02, Carlos, e 03, Eduardo, também vão ter que depor na Polícia Federal? Agora, não sobre interferência do pai na Polícia Federal mesmo, mas nos atos divulgados por grupos bolsonaristas subversivos, punidos na Lei de Segurança Nacional, aceita pela Constituição de 88, mas não como investigados. Eles vão lá como testemunhas, capitão. Não precisa ficar assim tão acuado. Aliás, com a ascendência que vocês têm sobre a justiça, né? Altos tribunais, a Polícia Federal, as polícias militares, o Rio de Janeiro agora com o governador Cláudio Castro, né? Pois é, o governador Cláudio Castro foi flagrado, segundo um cara chamado Bruno Selem, já disse ao Ministério Público que abriu a Operação Catarata. Catarata, haja visão, né? Recebendo 100 mil reaisinhos ali numa mochila. Não, a coisa não está aprovada. Agora, simplesmente com as aulas que eu tive do Padre Bernardo, no Instituto Redentorista Santos Anjos, de lógica, de Aristóteles, né, de Tomás de Aquino, de Agostinho, dá para ver que a acusação é muito mais lógica do que a defesa. O cara dizer que estava levando uma mochila. Imagina só, o vice-governador do estado, na época da filmagem, né? Das fotografias dos prédios. Estava levando uma mochila para consertar no shopping. E em vez de ir para o shopping, foi para a sede da empresa que presta serviços a uma fundação que ele controlava lá no estado. Agora o Cláudio Castro tem que arrumar uma desculpinha melhor, né? Bom, voltemos a falar do Bolsonaro, né? Bolsonaro devia estar preocupado com a reação da Europa aos incêndios e ao desmatamento de nossos biomas. Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Noruega, Holanda, Reino Unido e Bélgica, 8 países europeus, grandes clientes do Brasil, grandes investidores no Brasil, escreveram uma carta meio braba para o general Hamilton Mourão, né, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia, né?
reclamando, dizendo que podem tomar medidas como deixar de investir, deixar de comprar. O Brasil aguenta? O Bolsonaro pode aguentar, porque ele tem aposentadorias garantidas, né? Um fornecimento ali, né? Cheques entrando direto da milícia e tal. E pode aguentar. Agora o pobre, não dá, né? Agora, a partir de dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o Observatório do Clima, rede de organizações da sociedade civil, concluiu que nos primeiros 8 meses do ano, o Ministério do Meio Ambiente tinha em caixa mais de 26 milhões e 500 mil reais, mas usou pouco mais de 105 milhões. 1%, Ricardo, não era, digamos, útil que o Bolsonaro demitisse esse rapaz? Quem manda mesmo é o Mourão. E o Mourão reclamou, disse assim, eu não sabia que esses dados eram tudo. É assim, democracia é assim, general. Não é quartel. O Brasil não é quartel não, viu, general? O Brasil é uma democracia e esses dados têm que ser públicos mesmo. E tem mais uma coisa, general. O senhor que é metido intelectual, que faz umas citações meio marotas que você não encontra na literatura, né? Aprenda que a ignorância é que astravanca o progresso. E, nesse caso, pode matar o nosso povo de fome. Bom, além do nosso Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, porque o titular está afastado pela Justiça, temos também o Ricardo Coutinho. O Ricardo Coutinho, que foi governador da Paraíba, foi homologado, teve a sua candidatura à Prefeitura de João Pessoa homologada ontem, mesmo estando condenado a cumprir pena em casa, sem tornozeleira, porque o Gilmar Mendes o dispensou de usar a tornozeleira para que ele não tivesse o desprazer de ter que ir muitas vezes ao presídio Juiz Hitler Cantalice, que não se perca pelo nome, né, para trocar, que a tornozeleira estava sempre quebrada, né. Vocês vejam como os ladrões, como os corruptos, como os safados continuam sendo o Partido Socialista Brasileiro, hein? Isso é que é socialismo, né? Mais para uns do que para os outros. Pois por falar no Brasil, que é essa pátria, né? Então, vamos comemorar que o presidente Jair Bolsonaro foi a Coremas, no sertão da Paraíba, inaugurar uma usina lá de negócio de fotovoltaica, sei lá, luz solar. Coremas é uma cidade que eu conheci muito, porque meu tio Zé Pinto, irmão do meu pai, era gerente do açude de Mãe d'Água, lá no município de Coremas. E eu ia lá passar férias. É um lugar muito aprazível e o Bolsonaro podia aproveitar essas viagens para se dar, né? Já tomei banho lá. A Isabel está dizendo que já tomou banho lá no açude. E o tio dela, o Benito, nadava lá. Pois é. Agora, talvez, além de aprender isso em Coremas, o Bolsonaro poderia também dar um telefonema para aquele Leonardo Rolim, para saber que história é essa do INSS. O INSS ficou 6 meses com as agências fechadas por causa da pandemia. E quando reabriu, os peritos não foram trabalhar, alegando que não tem condições de trabalho, que não há segurança para clientes nem para os profissionais da saúde. Por falar nisso, aí o Bolsonaro tinha que intervir, né? Ou não? Ou o INSS. Não, isso é problema dos governadores, dos governos passados. Não, os governos passados já acabaram, ele tem que resolver agora isso aí, em vez de ficar só pensando em 22. Tem que resolver as coisas atuais. O drama atual do povo é esse, ô Bolsonaro. Vai cuidar da vida, rapaz, vai para o palácio trabalhar. Bom, a respeito do prefeito Bruno Covas, decidiu que as aulas em São Paulo, município, devem voltar ainda este ano, e não serão adiadas para 2021. Eu acho essa medida correta. Ainda hoje conversei pelo WhatsApp com o meu amigo reitor da Unifisa, o meu amigo Veronese, Antônio Veronese, que foi meu sócio na editora Girafa, e ele defendia essa volta às aulas. Eu também acho. No caso do Brasil, é um caso excepcional. E essas escolas, né, privadas paradas 6 meses, vai ter que ter muita demissão de professor. Eu não entendo porque que os professores estão brigando para não abrir. Tem que abrir. Agora, o Bruno Covas e as universidades privadas têm que abrir com segurança, porque os alunos e os professores e funcionários das escolas merecem isso.
Não é um grande investimento, é um grande esforço de impedir a volta do contágio, porque não adianta abrir depois do contágio voltar. Agora, as mães pobres, elas têm que ir trabalhar, não tem com quem deixar o filho. O filho tem que ir para a escola, nas escolas públicas. E as mães que são abonadas, elas também precisam que os filhos voltem a estudar, não percam um ano letivo, né? Então eu sou a favor. Agora, tem que ter segurança, tem que ter um mínimo de cuidado higiênico, lavar as mãos das crianças, usar máscara, etc., evitar aglomerações, talvez até redistribuir nas classes. Algumas providências têm que ser tomadas, mas não pode ficar nessa boa de ficar todo mundo em casa apostando que a mãe pobre, que não tem computador, vai fazer aulas à distância, né? Antes de concluir este vídeo, eu gostaria de recomendar a leitura do artigo de Modesto Carvalhosa, Reforma Administrativa, Realismo Fantástico. Olha, eu fiquei encantado com o estilo do artigo, com o conhecimento histórico e literário do professor Modesto Carvalhosa, que é o meu guru, cuja linha fina é essa: procura-se reduzir a despesa com a folha do funcionalismo. Mas só daqui a 50 anos! 50 anos! E vamos fazer o quê para pagar essa conta absurda de privilégio de Marajá durante meio século? Eu vou ler para encerrar aqui para você um parágrafo para você ver que beleza de artigo o professor escreveu. Brasil, país do futuro, há 500 anos. Brasil, potência, Geisel. Estados Unidos do Brasil, Constituição de 1891. 50 anos em 5, do Celino. A classe pobre virou classe média, Lula. Pátria educadora, Dilma. A cloroquina e não a vacina nos salva da Covid-19, Bolsonaro. Está falando aqui da América Latina. Os nossos países balançam entre populismos de esquerda e de direita, que vão do peronismo, do getulismo, do castrismo, do chavismo, do janismo, do lulismo ao bolsonarismo. No entanto, somos sempre governados por oligarquias atrasadas e arquicorruptas, como o Centrão, faça sol, faça chuva. E o professor Carvalhosa é um grande especialista em combate à corrupção. Ele é advogado, especialista nisso. Pois bem, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.